Você nunca vai encontrar uma marca no corpo. Não tem grito, não tem xingamento, não tem cena pública de humilhação. Não tem nada que você possa mostrar para alguém e dizer: olha, isso aqui é o que está me destruindo. O que tem é uma sensação. Uma sensação que te acompanha desde que você entrou nesse relacionamento. E que você já tentou ignorar mais vezes do que consegue contar. A sensação de que algo está errado. Não errado de um jeito que você consegue nomear. Errado de um jeito que você sente. Errado de um jeito que aparece no seu corpo antes de aparecer na sua cabeça. Um cansaço que não vai embora. Uma ansiedade sem causa óbvia. Uma dúvida constante sobre você mesmo. Sobre se você está exagerando, sobre se você é difícil, sobre se você está ficando louco. E a parte mais cruel de tudo isso? A pessoa que está do lado de você, a que te faz sentir assim, parece para todo mundo de fora uma pessoa boa. Esse vídeo não é sobre o narcisista óbvio, não é sobre o que grita, o que agride, o que controla de forma visível. É sobre o outro, o que usa a máscara com perfeição, o que sabe exatamente o que dizer quando você está prestes a ir embora, o que consegue fazer você duvidar da sua própria percepção com tanta naturalidade que você nem percebe que isso está acontecendo. O narcisista oculto é o mais perigoso de todos, porque ele opera onde ninguém vê. E depois desse vídeo, você vai ver. Alerta 1. Ele nunca está errado, mas você sempre sai se sentindo culpado. Presta atenção nesse padrão, porque ele é sutil o suficiente para passar despercebido por anos. Você entra numa conversa difícil. Você tem um ponto válido. Você sente que tem razão. Mas em algum momento da conversa, e você nunca consegue identificar exatamente quando, as coisas viram. E você sai sem entender como, mas com a sensação de que foi você quem errou. Que foi você quem exagerou. Que foi você quem criou o problema. Ele não precisou gritar, não precisou te atacar. Ele apenas reorganizou a narrativa. Com calma. Com uma lógica que parecia razoável. Com um tom que soava até carinhoso às vezes. Isso tem um nome. É a inversão silenciosa de responsabilidade. E o narcisista oculto é um mestre nisso. Ele não defende a posição dele com agressividade. Ele te faz chegar lá. Ele conduz a conversa de um jeito que, no final, você mesmo conclui que o problema era você. E o que é mais assustador nesse alerta não é o que ele faz. É o que você passa a fazer com o tempo. Você começa a se censurar antes mesmo de falar. Você começa a ensaiar o que vai dizer com medo da reação. Você começa a duvidar da validade dos seus próprios sentimentos antes de expressar qualquer coisa. Isso não é ciúme, não é insegurança. É o resultado de viver num ambiente onde a sua percepção foi sistematicamente desafiada. Se você já saiu de uma conversa assim sem entender direito o que aconteceu, mas com aquele peso no peito como se de algum jeito a culpa fosse sua, deixa seu like aqui. Porque o que você viveu tem nome, e ao longo desse vídeo, você vai entender isso com cada vez mais clareza. Alerta 2. No começo, ele te fez sentir a pessoa mais especial do mundo. Depois usou isso contra você. Tem uma fase no início de todo relacionamento com um narcisista oculto que parece inesquecível. Atenção intensa, interesse genuíno, ou pelo menos o que parecia genuíno. A sensação de ser finalmente visto, compreendido, escolhido. Ele sabia o que dizer, sabia o que perguntar, sabia como te fazer sentir que você era diferente de todo mundo que ele já conheceu. Parecia intenso, parecia real, parecia ser o que você sempre quis. Só que essa fase tem um propósito que você não conseguia enxergar de dentro. Ela não era sobre você, era sobre o que ele estava construindo. Cada momento de atenção era um investimento. Cada gesto de carinho criava uma dívida emocional invisível. E essa fase perfeita ia se tornar mais tarde a referência que ele usaria contra você. Mas eu sempre fui assim com você. Você é que mudou. Você é que não valoriza mais. Quando a intensidade do começo foi embora, o que sobrou foi você tentando recuperar aquela versão. Tentando voltar para o que parecia ser real. E é exatamente nessa busca que ele tem poder sobre você. Você não está preso a uma pessoa. Você está preso a uma versão que ele criou para te capturar. Alerta 3. Você está sempre cansado e nunca consegue explicar por quê.
Esse alerta é um dos mais ignorados porque parece que não tem uma causa clara. Não houve briga, não houve nada grave. Mas você acorda exausto. Você termina conversas comuns com uma sensação de peso que não faz sentido. Você fica irritado por coisas pequenas e não entende de onde vem essa irritação. O narcisista oculto não precisa de grandes confrontos para drenar você. Ele opera em microagressões. No silêncio que dura um pouco mais que o normal depois de uma fala sua. No suspiro discreto que comunica decepção sem dizer uma palavra. No comentário que parece neutro, mas deixa um desconforto que fica. Na pergunta que te faz se defender sem você entender de quê. Cada um desses momentos, isolado, parece nada, mas o seu sistema nervoso não processa esses momentos de forma isolada. Ele os acumula, e o resultado é uma exaustão crônica, que não tem uma causa que você consiga mostrar para ninguém. E quando você tenta explicar esse cansaço, parece frescura, parece sensibilidade excessiva. Parece que você é difícil de agradar. Mas o seu corpo está registrando com precisão o que a sua mente ainda não conseguiu nomear. A exaustão não é fraqueza, é evidência. Alerta 4. Ele usa a sua compaixão como corrente. Esse é o alerta mais devastador e o mais difícil de aceitar. Desde cedo ele te apresentou uma dor, uma história de abandono, de rejeição, de infância difícil, de pessoas que nunca o entenderam. E você, que é uma pessoa que sente, que se importa, que não abandona ninguém no meio do caminho, você quis ficar, quis ajudar, quis ser diferente de todos que vieram antes. O problema não é a sua compaixão. O problema é que ela foi usada com precisão cirúrgica, porque essa fragilidade que ele te mostrou não aparece de forma constante. Ela aparece em momentos estratégicos. Quando você tenta colocar um limite, a ferida surge. Quando você pensa em ir embora, o sofrimento dele aparece com força total. Quando você começa a questionar a relação, ele se torna a vítima da conversa. E você, que não quer ser cruel, que não quer abandonar alguém frágil, recua. Isso não é amor. Isso é uma armadilha emocional construída com a sua própria generosidade como material. A coisa mais difícil de aceitar é essa. Uma pessoa que realmente está sofrendo não usa o sofrimento dela como ferramenta de controle. Dor real não aparece só quando você tenta se libertar. Você não é responsável pela cura de quem usa a sua compaixão para te prender. Alerta 5. Você está menor do que era. E não sabe quando isso começou. Pense em quem você era antes. A forma como você tomava decisões. A confiança que você tinha nas suas percepções. A certeza de que o que você sentia era válido. O espaço que você ocupava, dentro de você mesmo. Agora compara com o que você sente hoje. Não foi um golpe. Não foi uma crise. Foi um processo tão lento que você não tem um momento específico para apontar. Foram comentários que pareciam cuidado, mas deixavam dúvida. Foram perguntas que soavam como interesse, mas faziam você se defender. Foram comparações sutis, observações discretas, silêncios que comunicavam decepção sem uma palavra sequer. O narcisista oculto não destrói a sua autoestima de uma vez. Ele vai tirando pedaços pequenos. Tão pequenos que cada um parece irrelevante. Mas o que se acumula ao longo do tempo é uma erosão profunda. De quem você é, do que você vale, da confiança que você tem em você mesmo. E o sinal mais claro disso não é o que você pensa sobre ele. É o que você passou a pensar sobre você. Se você está mais ansioso do que era, se você questiona mais as suas próprias percepções, se você sente que precisa de permissão para sentir o que sente, isso não é o seu jeito de ser. Isso é o resultado de conviver com alguém que precisava que você fosse menor para se sentir maior. Eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito ainda com essa clareza. Você não está louco. Você não é sensível demais. Você não é difícil de amar. Você não exagerou. Você estava respondendo de forma absolutamente sã a algo que era profundamente insano. A confusão que você sente não é defeito seu. É o produto de um ambiente que foi construído para que você duvidasse de si mesmo, porque enquanto você duvida, ele tem espaço. Enquanto você se pergunta se está exagerando, o padrão continua. Nomear é o primeiro ato que rompe isso. Não porque nomear resolve tudo de uma vez,
mas porque a névoa em que ele existe começa a se dissipar quando você consegue ver o que está dentro dela. E quando você vê, você não consegue mais não ver. O próximo passo não precisa ser dramático, não precisa ser uma ruptura imediata. O próximo passo é interno, é você parando de tratar como normal aquilo que não é normal. É você parando de invalidar o que o seu corpo já sabia antes da sua cabeça aceitar. É você decidindo que a sua percepção tem valor, que o seu cansaço tem uma causa real, que a sua dor não precisa de prova para ser legítima. Você não perdeu o juízo. Você perdeu tempo acreditando que o problema era você. E agora que você vê o padrão, o que você vai fazer com essa clareza é só seu. Antes do fechamento, se inscreve aqui no canal. O império da mente não fica só na dor. Cada vídeo aqui existe para te levar um passo mais longe da confusão e um passo mais perto de você mesmo. Tem muito mais vindo, e você vai querer estar aqui quando chegar. Você chegou até aqui porque algo nesse vídeo tocou em algo que é real. Não ignore isso. O que você sente é real. O que você percebe é válido. E a clareza que você está começando a construir agora, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda confunda, é o começo de algo que não tem mais volta. Cuida de você, com a seriedade que você sempre mereceu.